Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é dia 9, deixa eu conferir aqui para não falar besteira. Já é dia 10 de fevereiro. São exatamente 1 hora da manhã, é o horário que eu acabei de chegar em casa. Meu jantar foi pão com ovo. E nesse vídeo eu quero falar um pouco com você sobre sacrifícios necessários para poder chegar onde você quer, para poder realizar as coisas que você pretende realizar na sua vida. Mas antes de conversar sobre esse assunto, segue a vinheta do nosso canal. There's a phrase I always say, and this phrase needs to stick with you for the rest of your life. Cara, é fato que uma certa dose de sacrifício é necessária para atingir qualquer coisa. E quando você toma certas decisões erradas ou equivocadas que te colocam em um contexto social ou até econômico desfavorável e você precisa do dobro de esforço para poder sair dessa situação, é nesses momentos que o número de sacrifícios que você precisaria fazer para poder realizar alguma coisa aumenta substancialmente. Então, é diante de uma situação em que você tem uma dívida, em que você tem uma pressão social muito forte, às vezes um casamento, às vezes uma relação de amizade, aprovação com relação à faculdade ou outra coisa parecida. E é nesses momentos de pressão na vida que você precisa fazer certos sacrifícios em nome desse contexto, em nome desse propósito. Mesmo que isso signifique não ir em muitas festas ao longo da semana, ao longo do mês ou do ano, e que isso signifique atrasar alguns sonhos de compra que você queria comprar, trocar de celular, ou trocar de carro, ou qualquer coisa parecida. Ou até pequenos sacrifícios ao longo do dia, seja não comprando algum lanche que você gostaria de ter comprado naquele momento, porque você precisa guardar dinheiro, ou porque você precisa sacrificar algo naquele momento para poder ter algo lá na frente. E a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, não estão dispostas a sacrificar algo na vida delas em prol de um propósito específico, em prol de algo que realmente conceda propósito à vida delas. As pessoas, no geral, estão vivendo um dia após o outro. Muitas vezes sem um propósito claro na vida delas. Elas vão simplesmente existindo. Elas arranjam um emprego, começam a trabalhar, fazem um curso ou outro, às vezes encontram um micro propósito ali que vai dar sentido para ela até o ano que vem ou até daqui a 2 anos. Daqui a pouco tem filhos e a vida vai se repetindo em pequenos ciclos de automanutenção e de autoproteção em um ambiente extremamente confortável. E conforto não quer dizer que a pessoa está rica, que a pessoa está simplesmente com todas as capacidades financeiras possíveis. Não, conforto é justamente uma zona em que ela não precisa fazer muito esforço para se manter ali e, ao mesmo tempo, ela consegue se blindar emocionalmente, materialmente, até financeiramente para poder continuar dentro daquela situação. Então ela nem vai para frente e nem vai para trás. E pode não parecer, mas a maioria das pessoas que você conhece está nesse exato ponto, nessa exata zona de conforto, sem se preocupar com um propósito maior ou algo que realmente dê mais sentido à vida dela. Ela está simplesmente existindo. O problema é que essa existência, muitas vezes confortável, ela trará resultados no futuro que não são os melhores, pensando não só na qualidade de vida da pessoa, mas até no desenvolvimento que aquela pessoa poderia ter ao longo da vida dela. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma dieta muito ruim, que consome muitos doces ao longo do dia, ao longo da semana e ao longo do mês, que não tem hábitos de manutenção do próprio corpo, como a prática de atividades físicas, às vezes uma revisão com relação à própria saúde, ou até alongamentos que a pessoa pode vir a fazer para melhorar, por exemplo, a capacidade lombar
e da coluna dela, lá na frente isso vai cobrar um preço. São micros sacrifícios diários que você faz hoje que vão trazer um resultado quando você tiver 70 anos, 80 anos, 90 anos de idade. Então, qual que é o objetivo central desse vídeo? É falar sobre pequenos sacrifícios que vão trazer para você grandes resultados. Eu estou chegando em casa agora 1h da manhã, depois de já ter trabalhado por um bom período do dia. Minha fala está até um pouco atrasada porque eu estou cansado. Vou ter que acordar daqui a pouco, são 1h da manhã, vou ter que acordar mais ou menos 6 horas. Vou levar o garoto na escola, eu vou para academia, depois eu volto a trabalhar. Yuri, isso não é saudável, de fato não é saudável. Mas nessa fase da minha vida é o tipo de sacrifício que eu preciso fazer para ter algo lá na frente. E nesse sentido, você precisa entender que da mesma forma que você precisa fazer certos sacrifícios na sua vida, cada sacrifício é correspondente a uma fase da sua vida. Quando você é muito jovem, você tem 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade, você precisa fazer certos sacrifícios que vão te colocar em uma posição melhor quando você tiver 20, 21, 22, 23, 24 anos de idade. Por quê? As decisões que você tomou quando tinha 15, 16, poderiam ser a diferença entre um salário legal ou um salário mínimo quando você tem 18, 20 anos de idade e está tentando uma vaga no mercado de trabalho. Poderiam ser a diferença entre conseguir ou não uma vaga numa faculdade pública, numa faculdade federal. Quanto tempo você perdeu dos seus 15 até os 18 anos de idade não dando o devido valor a pontos que realmente trariam resultados na sua vida se você tivesse pensado nisso lá atrás. Da mesma forma, quando você tem 20 até os seus 30 anos de idade, as decisões que você tomar nesse período da sua vida serão talvez as mais relevantes para a sua vida. Porque depois dos 30 anos, cara, muita coisa muda. O tempo que você tinha antes, você já não tem mais. O número de responsabilidades e exigências que você tem agora são muito maiores. E você vai precisar ter capacidade para lidar com isso. Então, quanto mais cedo na sua vida você aprender a fazer certos sacrifícios, mais recompensador esses sacrifícios serão para a sua vida. Então, se você sacrificou tempo em prol de aprender novas habilidades, desenvolver-se enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano, e se melhorou quando podia se melhorar, no momento que a oportunidade bater a sua porta, você vai estar preparado. Agora, quando você não se preparou, quando você não deu a devida atenção a isso, no momento que a oportunidade bater a sua porta, você não vai estar preparado. E o fato de você não estar preparado quando a oportunidade bater a sua porta pode ser a diferença entre uma vida com muita qualidade, com muito dinheiro, realizando sonhos e objetivos, mesmo aqueles super sonhos ou aqueles pequenos objetivos da vida, ou o completo fracasso. E eu falo isso na posição de alguém que não pensou devidamente sobre esses assuntos na idade que eu me referi. Quando eu tinha 13, 14, 15, 16, 18 anos de idade, esse tipo de reflexão não passava pela minha cabeça. Ao mesmo tempo, quando eu tinha 20, 21, 22, eu coloquei outras prioridades na minha vida, prioridades essas que me colocaram em uma certa posição, não só socialmente falando, mas também em termos econômicos. E eu hoje estou colhendo o fruto de decisões certas e decisões erradas que eu tomei lá atrás. E você para e olha em retrospectiva e sente que talvez você não tenha saído do lugar. E é exatamente esse o sentimento que eu tenho hoje. E por quê? Porque talvez eu não tenha tomado as melhores decisões para mudar o meu cenário atual. E se eu não tomei as melhores decisões lá atrás, hoje eu preciso tomar essas decisões com uma certa dose de atraso. Perceba, quanto mais novo você se tornar consciente
dos seus erros e dos seus acertos e ser capaz de fazer uma autocrítica, que, meu irmão, é uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm. Pouquíssimas pessoas são capazes de olhar para dentro de si mesmas e falar: poxa, eu estou errado nisso, eu não sou bom nisso, eu não sei fazer isso, então eu preciso aprender, então eu vou me dar ao luxo de desenvolver essa habilidade porque eu não sei. As pessoas têm uma dificuldade tremenda de assumir isso para si mesmas. Só de você ser capaz de fazer uma autocrítica, você já se coloca na frente da maioria das pessoas em todos os cenários possíveis, porque é justamente o orgulho que nos impede de fazer pequenos sacrifícios. É o orgulho que nos impede, por exemplo, de fazer uma dieta, às vezes, porque a gente se sente deprimido demais, então a gente fala: poxa, o que custa comer um lanche hoje se eu posso comprar, se eu tenho esse direito, se eu tô com vontade, se eu me sinto bem. O que custa não ir na academia hoje se eu tô cansado, se ninguém tem nada a ver com a minha vida? O que custa comprar um celular mais caro se para mim isso vai fazer bem, vai ser uma fonte de status, mesmo que eu não possa pagar por isso agora? Então, quando a gente toma decisões baseadas no nosso orgulho, baseadas apenas no nosso desejo, sem levar em consideração todo o contexto e os sacrifícios que precisam ser feitos para que aquele sonho específico se realize, aí a gente começa a se afundar. E falo isso por experiência própria. É muito mais fácil seguir o caminho correto do que corrigir uma rota. É muito mais fácil fazer o certo, seguir o caminho certo, do que corrigir um caminho errado. Por quê? Para seguir o certo, cara, você só precisa fazer o básico bem feito. Você só precisa se dispor a fazer aquilo que já foi planejado para você. Agora, para corrigir uma rota, você vai precisar de muita energia, de muita dedicação, uma dedicação quase sobre-humana, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo quando falo desse assunto, que é muito mais fácil você nunca experimentar uma droga, então você nunca vai ser um viciado, do que pegar uma pessoa que é viciada e tratar essa pessoa para que essa pessoa deixe de ser deixe de ter aquele vício. Por quê? Porque ela já sabe qual é o prazer da droga. Ela já sabe a sensação boa, a sensação de conforto que a droga traz para ela. Então, sair dessa situação é muito mais difícil do que não entrar. E se você está vendo esse vídeo, você é muito novo e você já entende exatamente o que eu estou falando aqui, cara, parabéns para você. Aprenda a fazer as escolhas certas a partir daí. E se você é igual a mim, já tem uma certa idade e tomou consciência disso, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade e crescer junto, cara, porque eu sei como é chato olhar para trás e falar: cara, talvez eu não tenha saído do lugar. E corrigir essa rota exige uma força e uma capacidade absurda. E eu quero te ajudar nessa caminhada. Se há uma lição nesse vídeo, se há um objetivo nesse vídeo, eu gostaria de resumir isso tudo a uma única coisa, a um único conceito. É muito melhor, é muito bom aprender com os próprios erros, mas é melhor ainda aprender com o erro dos outros. Então, uma boa forma de você entender quais são os sacrifícios que você precisa fazer agora na sua vida é conhecendo a história de outras pessoas e entendendo como essas pessoas fizeram para lidar com seus próprios erros, fizeram para lidar com as suas inseguranças, como elas superaram essa zona de conforto, como elas lidaram com a depressão, com a ansiedade, com abusos, com uma síndrome de pânico, com um sentimento antissocial, como elas venceram essas barreiras. E um bom jeito de você fazer isso é lendo biografias, né? Conhecendo a biografia de grandes homens, de pessoas que você admira. E quando você lê a biografia de qualquer pessoa, você realmente aprende muito com aquele indivíduo, porque você vê que ele é uma pessoa igual a você, que realizou uma coisa diferente do que você realizou,
mas que é feita de carne e osso, que sangra, que cansa, que tem pecados, que tem acertos na vida e, como eu falei, é a oportunidade de aprender. Então, a moral desse vídeo é: aprenda a fazer sacrifícios. E todo sacrifício bem feito, bem planejado, pensado, dá resultado. Pode não ser agora, pode não ser daqui a uma semana, um mês, um ano ou daqui a 10 anos, mas uma hora os sacrifícios que você faz vão dar resultado. E se você for capaz de ser paciente o suficiente, forte o suficiente, disciplinado o suficiente para esperar, eu garanto que você vai colher, beleza? Então comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu sei que a qualidade não está das melhores, minha fala pode estar um pouco lenta, até porque dá um desconto, já são 1h30 da manhã, 1h pouca da manhã já. E comenta aqui embaixo o que você achou, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha. E segue também no Instagram, porque tem conteúdo lá todo dia, é importante pra gente crescer junto. Valeu, fica com Deus e até a próxima.